Graça e paz, meus irmãos. Estamos juntos mais uma vez, à distância, porém em espírito, por causa da obra de Jesus, que nos une num corpo na Igreja de Cristo. Nós estamos gratos ao Senhor por nos conduzir a mais um dia e eu quero fazer uma oração e convido você a orar junto comigo aí da sua casa, de onde você está. Senhor, nosso Deus, mais uma vez em Tua presença, nos colocamos diante de Ti e Te louvamos pelo Teu grande amor, pela Tua grande misericórdia que se renova dia após dia sobre nós. Muito obrigado por Tua bondade, Tua longanimidade, Senhor, a Tua paciência. Obrigado porque o Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus que purifica, o Senhor é um Deus que abençoa o Teu povo. Muito obrigado. Nesse momento, pedimos que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, a Tua igreja, Deus, que se reúne virtualmente em tantos lugares, especialmente a nossa igreja. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Nós precisamos do Senhor. É o Senhor quem sustenta a nossa igreja, porque ela é Tua, ela pertence ao Senhor. Deus, também rogamos pelo nosso país, pedindo a Tua misericórdia sobre essa grande nação, Deus. Pedindo a intervenção do Senhor para o bem do povo brasileiro, para o bem da justiça, Deus, para o bem da verdade. Senhor, quantas crises, quantas dificuldades temos enfrentado enquanto nação, crises sociais, políticas, econômicas, na saúde pública, e nós reconhecemos que o Senhor é poderoso para mudar o quadro da nossa nação. E apresentamos o nosso país diante de Ti, como a Tua palavra nos orienta, Deus. Sê com os nossos governantes, dê a eles a sabedoria para administrar, Deus. Refreia o mal, refreia a corrupção, Deus, a violência na nossa nação. Sê conosco diante dessa dificuldade do coronavírus. Dê a nós sabedoria para agir, Deus, tanto aos governantes como ao povo. E nos ajude a passar por isso, Senhor. Poupe as vidas que estão sofrendo em hospitais. Que o Senhor cuide dessas pessoas e do Teu povo que sofre também, Senhor. Abençoe a nossa nação. Nós queremos pedir ao Senhor a paz para o nosso país. Rogamos assim e pedimos por esse tempo que vamos ter juntos agora, que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, fale conosco, abra o nosso coração para entender as maravilhas da Tua lei, Senhor. Abra o nosso coração para Te louvar sinceramente, Deus, para Te adorar, perdoando, Senhor, os nossos pecados em Cristo Jesus e nos atraindo para Ti, Deus. É a nossa oração com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Waldenberg. Da parte do nosso bom Deus, seja com todos nós aqui. Quero agradecer os irmãos que já estão cultuando ao Senhor através das linhas de internet. Gente, mais de 3 meses de cultos assim. O último culto que nós tivemos de forma presencial foi no dia 15 de março. Depois disso, o conselho entendeu que o melhor, por conta da saúde dos nossos irmãos, seria que nós entendêssemos um momento diferente,
e nós então nos separamos, nos isolamos, estamos cultuando desde então através das redes de internet. Eu compreendo as dificuldades e eu entendo que é um tempo diferente. Meus irmãos, está tão difícil que a gente abre a geladeira e recebe um convite para a reunião online. A gente liga o fogão e tem um convite para uma perspectiva de live. Gente, eu não estou aguentando mais isso. Coisas como Covid, online, e Zoom, e Google Meet, e novo normal, e reinvente, e se reinvente. Eu tenho a impressão que eu já fiz isso 200 vezes em 3 meses, e eu não consigo mais me reinventar. Não sei mais para onde é que eu vou com tanta reinvenção. Mas nós entendemos que é um tempo diferente e que requer da gente um pouco de paciência. Paciência, perseverança. Vai passar. Nós abrimos esse culto com esta palavra. Perseverança, meus irmãos. Perseverança. Vamos esperar. Quinta-feira próxima agora, dia 25, o conselho espiritual desta igreja vai se reunir para ouvir o que Deus tem para nós, no que tange a reabertura de igreja. Vamos verificar a situação em que estamos e nós iremos reabrir ou não, mas se fizermos, faremos em segurança por conta da saúde dos irmãos. É a saúde dos irmãos que nos interessa. É o bem-estar físico, emocional e espiritual deles que nós estamos aqui. Não faremos isso de forma irresponsável. Não importa se a igreja de cá abriu, a dali abriu, a de cá não abriu, a outra não abriu, a outra vai abrir. Não importa, o que nós importamos, o que importa para nós é ouvir o que Deus tem para nós nesse momento. Eu creio que Deus tem algo para nós, para a nossa realidade. Enquanto não, aguarde. Por favor, não perca a paciência. Eu sei que cultuar assim não é gostoso, não é legal, não é a mesma coisa. Temos saudades do culto presencial, de ver irmãos, de abraçar irmãos, de cumprimentar irmãos. Principalmente eu que sou do Nordeste, eu sou o povo do cheiro. Eu gosto de cheiro, eu gosto de abraço, eu gosto de coisas assim que são próprias do Nordeste. Mas enquanto não, espere um pouco e ore por esta reunião. Quinta-feira teremos uma reunião. No domingo, nós informaremos a decisão do conselho, tá bom? Ore por isso. Estamos dispostos, irmãos, a ajudá-los no que precisarem. Por conta disso, meus irmãos, eu quero agradecer à igreja que reage aos apelos que são feitos de cooperação, de envolvimento. Que prazer, que honra para mim e para a liderança você lançar um desafio e ver que ele é levado a sério. O projeto Repartir. Meus irmãos, que coisa boa ver o envolvimento da igreja. Que coisa agradável saber que vocês escutam a palavra de Deus e o que sai do púlpito é considerado como palavra de Deus. Muito obrigado pelo envolvimento de vocês com as famílias mais carentes da igreja. Muito obrigado. Eu louvo que Deus possa fortalecê-los e abençoá-los e por isso eu louvo a Deus. Os dízimos e ofertas, meus irmãos, pela graça do bondoso Deus, estão se mantendo. E eu reconheço e agradeço aos irmãos. E o conselho e a junta de diáconos está bem atenta às ligações de vocês, aos apelos de vocês, às necessidades de vocês, qualquer que seja ela. Tanto de uma oração
pastor, faz uma oração por nós, ligue 3921-3971, estou precisando de uma visita virtual, por favor, não passe aperto sozinho, divida conosco, nós estamos aqui para fazer isso, queremos lhe ajudar, quer seja para recolher uma oferta que você tem, o seu dízimo, olha, não tem como eu ir no banco, eu não tenho facilidade com internet, nós iremos fazer isso, iremos à sua casa, pegaremos o seu dízimo, mas mantenha-se fiel, não perca esta palavra de Deus ao seu coração de trazer os dízimos à casa do tesouro. As ofertas, comissões, os missionários que estão fora, estão no campo de trabalho, também precisam disso. E nós estamos levando muito a sério isso. Por favor, nos use. Aproveite esse período de maior isolamento para fazer uma visita virtual. Pegue o seu celular, ligue para alguém, converse. Vai ser muito importante isso. Isso mantém o nosso coração aquecido e nós entendemos isso como bênção. Hoje à noite, nós vamos ouvir a palavra de Deus na boca de um missionário. Ele vai falar ao nosso coração. E eu queria convidar o pastor Jonas que nos trouxesse recados sobre missões. E ele vai nos falar agora, tá bom? Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia. Eu quero compartilhar com vocês o nosso desafio através do Ministério de Expansão. Eu fiquei sabendo que até o trabalho de capelania, que é aquele trabalho missionário dentro dos hospitais, está suspenso. Então nós estamos meio amarrados na evangelização. E o Senhor colocou no nosso coração e nós conversamos e nos reunimos e decidimos fazer um trabalho de distribuição de trechos da palavra de Deus, os famosos panfletos que nós conhecemos, né? E eu queria compartilhar um versículo, está em Romanos 10, versículo 14, diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Esse tempo é um tempo estranho e as pessoas estão bastante cansadas de, como o pastor colocou agora há pouco, resolver as coisas pela internet. E a palavra escrita, impressa, está sendo muito bem aceita. Nós já entregamos cerca de 6.000 trechos da palavra de Deus nas casas. Então, olhando aqui por esse cartaz, ele é um mapa da nossa cidade, representa a nossa Jerusalém. Por enquanto, nosso trabalho aqui em São José vai ficar restrito a isso. Então, nós vamos colocar como a figura no canto direito, colocar na caixa de correio o panfleto, né? E a própria pessoa vai levar a palavra para dentro da casa dela. Nós não vamos invadir a casa de ninguém com a palavra de Deus. Essa pessoa mesmo vai pegar essa palavra na sua caixa de correio e vai levar isso para dentro. E é impressionante como que está sendo bem aceito a palavra de Deus. As pessoas estão muito interessadas em saber o que Deus está querendo com tudo isso. Inclusive, alguns encontros durante o trajeto, as pessoas às vezes nos fazem perguntas a respeito disso. Então, é um trabalho que está começando agora, mas eu espero que muitos irmãos que não estavam sabendo venham aderir. A ideia é que cada pessoa leve, retire aqui na igreja, ou entre em contato conosco, nós vamos levar o material até a sua casa, e a ideia é que você distribua na sua rua, nos seus vizinhos, no seu prédio, e que a palavra vai se expandindo. O mapa, ele é para que a gente vá controlando onde já foi distribuído.
Então eu estou marcando as ruas e os bairros onde nós já levamos a palavra. A ideia do tema é o verbo em cada casa. Nós colocamos também a frase em grego, mas é mais para ficar mais bonito, mais elegante a campanha, né? Mas principalmente por causa da palavra logos, que é o verbo, né? Isso quer dizer Jesus, que é onipresente, né? O Deus que se manifestou a nós em forma de pessoa. Então, nós queremos levar esse logos a todas as casas. Então, a ideia é distribuir 210 mil panfletos na cidade, ou seja, um panfleto para cada casa. Esse é o nosso desafio. Nós começamos pelo mais simples, o mais perto, e aí vamos expandindo. Mas a ideia é que a palavra de Deus chegue em todas as casas. O que o Senhor vai fazer com isso, aí é o problema dele e do Espírito Santo. E nós esperamos que haja muitas conversões através disso. Eu tenho encontrado muitas pessoas que estão afastadas do Evangelho. Foram criadas no Evangelho, mas estão afastadas. E essa palavra está fazendo diferença na vida deles. Muito obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe. Oi. Nós vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 10. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura do verso 7 ao verso 15. Após essa leitura, nós vamos louvar ao Senhor com a turma que está aqui preparada para isso. João capítulo 10, verso 7 até o verso 15, diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Graças a Deus por Jesus. Vamos louvar ao Senhor?
Graças a Deus. Vamos orar, chamar o pastor Valdenberg, pedindo que o Senhor nos abençoe por meio da exposição da palavra de Deus. Senhor, obrigado por esse tempo. Podemos ouvir a Tua palavra, ouvir a exposição dela, a aplicação dela para a nossa vida, para o nosso coração. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Valdenberg nesse momento, o capacitando, o enchendo do Teu Espírito, Deus, para esse momento. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los para que abram as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 11. Versículo 26. Gênesis 11, 26. Eu queria fazer esta leitura até o capítulo seguinte, versículo 3. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando Tera, seu pai, ainda vivo, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Graças a Deus por esta palavra. Graças a Deus por isso. Eu queria convidar o Milton Carlos dos Santos Júnior, presbítero Milton Carlos. Amanhã, este homem de Deus faz aniversário. Eu queria agradecer a Deus a vida dele e pedir que o Senhor o abençoe e abençoe a sua família. Pode vir, Milton. Amanhã eu falei para ele, não é um dia comum. Não, o dia que a gente nasce não é um dia comum, é. A gente só nasce uma vez. Então é um dia especial. E amanhã é um dia muito especial, Milton. Senhor, eu quero te agradecer pelo Milton. O nosso Miltinho, o teu, servo do Senhor. Obrigado por ele. Obrigado pela sua casa, pela sua família. Obrigado. Abençoe-o juntamente com a sua esposa e filho. Abençoe a sua irmã,
abençoe a sua mãe, confirme graça sobre a vida deles. Eu quero te louvar assim hoje, em nome de Jesus. Amém. É tempo de crescimento, é tempo de mudança. Eu me lembro que muitas vezes eu ouvi, não somente a minha mãe, mas outras mães também, querendo estimular os seus filhos a comerem, elas diziam assim: coma para você crescer. Coma para você crescer. Gente, eu comi, mas não resolveu muita coisa, não. Olha aqui, eu comi. Mas eu cheguei aqui assim, ó, parou. Me lembro de outras vezes, a mesma minha mãe e outras vizinhas e vizinhos da gente, lá no interior, diziam assim: coma para você crescer. E quando você crescer, você vai para São Paulo. E nós tínhamos essa expectativa de, ao crescer, ir para São Paulo. Mas comigo aconteceu o contrário. Eu vim para São Paulo, não porque cresci, mas eu vim para São Paulo para crescimento. E eu cresci aqui. Não em estatura, mas eu tenho crescido no meio desta igreja. Ao ver os líderes tão dedicados, tão zelosos, ao ver gente que faz o trabalho nos bastidores, que nem sempre é reconhecido, ao perceber que esta igreja tem gente que nem tem nome, que não tem título, mas que é tão especial para Deus. Isso me faz crescer. Ver esta igreja reagir tanto a um apelo de envolver-se com os outros, isso me faz crescer. Isso me faz um desejo de ser melhor. Lendo a palavra de Deus, que eu sei que é para crescimento de todos nós, que é para edificação de todos nós, tem alguns textos que dá vontade de pular. Genealogia. Eu não sei se vocês já tiveram esse desejo de começar a ler, fulano gerou Beltrano, e o cicrano gerou fulano, e a coisa vai. Assim, gente, para que isso aqui está aqui? Qual que é a ideia desse texto aqui? Como é que isso aqui produz crescimento? Aí continua, e a genealogia, e o fulano gerou o fulano e viveu tantos anos e morreu. E o Beltrano gerou o cicrano e viveu tantos anos e morreu. E eu fico pensando, se está aqui, deve ter algum propósito. Mas às vezes dá uma preguiça, não sei se acontece com você, mas dá uma preguiça de ler genealogia. Mas hoje eu queria falar sobre essa genealogia. E queria tirar da gente 3 razões para a gente crescer com genealogia. Olha só que coisa interessante, diz esse texto aqui. Ela conta a história de 3 homens. E na genealogia desses 3 homens, eu creio que nós podemos ser melhores e podemos crescer. O primeiro homem que está aí é um sujeito chamado Arã. Esse homem aqui, ele é o pai de Abrão, ou do nosso Abrão. Parece que ele era o irmão de Abrão. Parece que ele era o caçula de Tera, ou Terá. Tem umas versões que falam Terá, outras falam Tera. A nossa fala sobre Tera. Então, esse Arã aqui era irmão do Abraão. E nos diz a Bíblia que ele morreu na terra do seu nascimento. Ele não saiu do lugar de onde nasceu. Não houve mudança nenhuma. Ele nasceu e morreu no mesmo lugar. Ele não sabe o que é mudança. Arão nunca mudou. Nasceu e morreu do mesmo jeito. Conhece ou já ouviu falar da síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Não muda. Tem crentes
que mesmo tendo um relacionamento com Deus, ele não muda. Ele faz tudo do mesmo jeito, no mesmo lugar. É natural da parte dele ser assim, e ele acha que não precisa mudar. Nunca melhora em nada. Nunca melhora em nada. Eu li da história de um homem que tinha uma empresa, e esta empresa tinha um funcionário muito antigo que desejava ser o gerente daquela empresa. Um certo tempo, o antigo gerente faleceu e ele viu a oportunidade de ser o gerente no lugar do finado. Só que não aconteceu como ele queria. O patrão colocou outro funcionário no lugar para assumir a gerência. E ele ficou muito indignado, porque esse funcionário colocado como seu gerente, ele era muito mais novo, não tinha um ano de empresa e agora era o gerente. Aí então ele resolveu ir questionar o patrão. E foi lá na mesa do patrão. Ele disse assim: olha, eu vim conversar com o senhor sobre a razão do senhor não me colocar na gerência. Aí ele disse: só um momento, antes de falar com você, me faça um favor. Aí disse: mas é claro, eu sempre fiz isso. Assim, eu queria que você fosse na padaria, de frente à nossa empresa, e verificasse o preço do pão, porque eu quero fazer aqui uma homenagem aos funcionários no final deste mês. E veja quanto é que fica pães para 50 pessoas. Aí ele foi lá rapidamente e voltou rápido. Ele disse: olha, o gerente da padaria disse que um pão custa R$1. E 50 pães, R$50. Aí tá bom, um momento só. Fica aqui do meu lado. Aí o homem ficou do lado dele, ele chamou então o gerente, o novo gerente. Ele disse assim: olha, eu queria te pedir um favor. Por favor, vá na padaria da frente e veja o preço do pão, porque eu quero fazer uma homenagem no final do mês para os 50 funcionários nossos. Aí o rapaz disse: vou lá. Aí saiu e foi na padaria da frente. E logo ele voltou também e disse: olha, eu falei com o gerente lá, o pão custa R$1, mas eu pedi um desconto porque é 50 pães ao mesmo tempo. E ele fez então a 75 centavos. E ele disse que pode parcelar em até 4 vezes. Além dos pães, ele disse que está em promoção esse mês a empadinha e o enroladinho de queijo. E ele disse que vai fazer um preço tão joia que o senhor vai pagar quase que o mesmo preço. Posso fechar o negócio? Ele disse: daqui a pouquinho você volta. Aí ele vira-se então para o funcionário que estava ali esperando o retorno e disse: o que é mesmo que você veio reclamar? O funcionário fechou a boca e foi embora. Tem gente que, mesmo desejando ser melhor, não muda para que isso aconteça e faz a mesma coisa esperando resultados diferentes. Arã nunca mudou. Lhe aconteceram algumas coisas para ajudá-lo na mudança, mas não adiantou. Ele não mudou. Entra ano, sai ano, o mesmo Arã. Vem crise, passa crise, o mesmo Arã. Conhece gente assim? Que nunca muda? Conhece gente assim que trava, que tem uma verdadeira resistência a qualquer tipo de mudança, que lhe falta iniciativa, até condições ele tem para mudança, mas ele não muda. Conhece gente assim? Arã era assim. Diz-nos aqui que ele morreu, estando o seu pai ainda vivo. Isso é tão estranho quanto não mudar. Morrer na terra do seu nascimento é estranho, mas morrer antes do pai é estranho. Assim como é estranho para Deus algum dos seus filhos nunca mudarem. Arão nunca experimentou uma mudança.
nasceu e morreu no mesmo lugar. Morreu antes do seu próprio pai. Isso soa estranho aos nossos ouvidos. É natural o crescimento e é natural a mudança. Gente, como é triste um pai enterrar um filho. É muito triste, irmãos. É muito triste. O natural, o normal, é o filho enterrar os pais já em avançada idade. É natural. Mas um pai sair do cemitério tendo deixado o seu filho lá, é uma dor enorme. É uma coisa que parece que fica para o resto da vida dentro da alma da gente. Nós estamos diante de uma situação nova, estranha, e que ela exige mudança. A palavra do momento é: reinvente-se, mude, aproveite essa situação que todos estão mudando e mude também. Seja melhor do que o que você era em janeiro. Seja melhor do que o que você era em junho do ano passado. Seja melhor, seja mais amoroso, seja mais fiel. Seja aquilo que o Senhor propôs para você ser. O outro personagem que a gente queria ver aqui é Tera, é o pai de Abraão. Pai de Arã, pai de Tera, de Naô. Ao contrário do seu filho caçula, ele até mudou. Mas ele só mudou após a morte do seu filho. Ele teve que ser estimulado por uma tragédia para experimentar alguma mudança. Olha o que é que diz aí o versículo 31 e 32. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, e saiu com eles de Ur para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Havendo Tera vivido 200 anos, 205, morreu em Arã. Ou seja, acontecer alguma coisa terrível para ele se estimular a uma mudança. Tem gente que só muda na base do empurrão. Tem gente que só muda depois de uma tragédia. Tem gente que só muda quando é ameaçado. Tem gente que não experimenta mudança e só muda depois que o leite derrama. Uma bomba tem que explodir para que o sujeito se mova do lugar. E assim era Tera. Eu conheço pessoas que só mudam quando o cônjuge chega e diz assim: ou você muda o seu jeito de ser, ou eu me mudo. Entendeu a ideia? Tera, ou Terá, saiu de Ur para Canaã, mas ele fica no meio da viagem. Ele não completa a obra que ele começou. Ele sai de um lugar para o outro, mas alguma coisa o distrai e ele fica ali. Ele não completa a obra que ele mesmo havia iniciado. Eu conheço gente assim, que é uma máquina de começar, mas que não possui perseverança e nos primeiros problemas eles empacam. Tem gente que precisa atravessar um tempo de desemprego para ser um funcionário melhor. Tem gente que precisa experimentar a dor de uma perda para ser alguém melhor. Conhece gente assim? É a sua história. Você pode se comparar a Tera, ou a Arão, que nunca muda, ou a Tera, que até muda, mas que precisa de um empurrão, de um incentivo, precisa de algo drástico acontecer na sua vida para que você possa acordar. Lembram daquela mulher, em 2011, naquela enchente que aconteceu na Serra Fluminense, que foi flagrada segurando um cachorrinho na mão e a corda na outra, e balançando lá, e a água embaixo, e ela não podia. Ela não larga o cão e não larga a corda. E o pessoal lá lutando para que ela não soltasse nenhum dos dois. Nem solta o cachorro
e nem solta a corda. E conseguiram recolher lá em cima. Alguém da televisão, sensibilizado, deu uma casa para ela. Se não fosse a tempestade, ela teria só o cão. Mas a tempestade fez com que ela ganhasse uma casa. Tem gente assim, tem que acontecer uma tragédia para que ele possa mudar. Eu li em um livro, há alguns anos atrás, de um homem que tinha uma vaca dentro de próximo de casa, e dentro de casa a esposa e um filho. Todas as manhãs eles levantavam, tiravam leite da vaquinha e vendiam leite e viviam daquilo. Passa mês e entra mês, ali ó, a vaquinha. Um certo dia a vaquinha morreu, ela caiu numa ribanceira, quebrou a perna e eles tiveram que sacrificá-la. E ele vendeu a carne da dita vaca e viu que aquilo era um excelente negócio. E ele então abriu um frigorífico. É em Minas Gerais isso, viu? Ele abriu um frigorífico e hoje é um frigorífico grande naquela cidade. Mas se a vaca não cai, ele estava no leitinho até hoje. Vendia o leitinho, está tudo bem, não muda. Ou então começa e para. Eu sei de gente assim. As dificuldades são uma porta para o nosso crescimento. Há uma frase que diz que não importa o que acontece, importa é como você vê o que acontece. Entenderam? Como é que você vê essa situação? Está lamentando? Eu vejo isso como uma oportunidade de crescimento. A Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos melhorou. Irmãos, os presbíteros estão mais dedicados à oração. Nunca se pensou em distribuir 210 mil folhetos nessa cidade. Nunca! Nunca! Nunca que eu saiba, os diáconos estiveram tão ativos. Irmãos, eles estão sempre aqui na igreja, recolhendo coisas, distribuindo cesta, estão ativos. Nunca aconteceu isso que eu saiba. Olha, tiramos proveitos dessa crise para ser melhor. E eu acredito que a gente vai sair muito melhor do que o que nós entramos. Uma igreja mais forte, mais fiel. Meus queridos, eu quero agradecer a fidelidade de vocês nos compromissos de missões, a fidelidade nos compromissos dos dízimos. Eu quero agradecer. Esses dias, estranhamente, eu disse, Senhor, obrigado, porque esse vírus abriu os nossos olhos para sermos melhor. Até porque não vai resolver você reclamar. Se você reclamar, o vírus vai embora. Porque esse vírus é resistente, inclusive à reclamação. Experimente reclamar para ver se ele vai embora. Olha, não vai entrar aqui. Ele entra. E ele está se avizinhando. Ele está chegando mais perto. E eu quero pedir aos irmãos que orem, para que Deus, e somente Deus, ponha limite neles. O terceiro e último personagem desta genealogia é Abrão. O nosso querido Abrão. O irmão caçula dele nunca mudou, nunca. O cara nasceu e morreu no mesmo lugar, e morreu antes do pai. O pai dele até mudou, mas ficou no meio do caminho. Ele não vai adiante. Ele não completou o que começou. Mas o nosso Abrão, ele recebeu uma ordem de sair da sua terra, sair da sua parentela, sair da sua casa e obedeceu. E é interessante observarmos que essa ordem veio a ele quando ele não tinha tanta intimidade assim com Deus, quando não era o Abraão, quando não era o amigo de Deus, quando não tinha relacionamento mais profundo com Deus. Ele obedeceu, a palavra de Deus veio a ele e ele se dispôs e saiu. Sai da tua parentela, foi o que Deus falou com ele. Era uma ordem para Abraão se mudar de um lugar para o outro. Quando a ordem de se mudar
dada a Abraão é obedecida à risca, a nós é de mudança. Para que você não tenha que se mudar, mude-se. Entenderam? Aproveite esse tempo de mudança e mude. Não faça como Arã, que nunca mudou. E que até espera resultados diferentes da mesma coisa, fazendo todos os dias. Não seja como Terá, que começa uma mudança, mas para no meio do caminho. Seja como Abraão, ou Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela. Partiu, pois, Abrão, versículo 4. Olha aí se você lê, versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Ele recebe uma ordem. E mesmo não entendendo, ele obedece. Mesmo não gostando, ele obedece. Mesmo sem muita compreensão e clareza de para onde ele iria, ele obedece. Sai da tua terra, para uma terra que eu te mostrarei. E ele disse, eu vou. Eu estava no Rio de Janeiro, era pastor lá há 15 anos, e de repente o Senhor acenou ao meu coração que era tempo de sair daquele lugar para um outro lugar. E nós oramos e não queríamos isso. Eu não queria, estava acomodado, 15 anos no lugar, conhecia todo mundo. Até porque essa é desse tamanho. Você conhece todo mundo e é conhecido por todo mundo. Eu me acomodei com essa realidade, mas o Senhor queria mudança. E Ele falou, sai. Eu disse, para onde? Ele não mostrou. O texto que Ele me deu foi esse aqui, lá em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Tem Gênesis 12 em Atos capítulo 7. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Assim como Abraão, ele não me mostrou. Ele não revelou. Mas eu dispus o coração a ir. Para onde? Eu não sei. Mas eu estava disposto a ir. É isso que Deus espera daqueles que têm desejo de aproveitar a situação que vive para ser pessoas melhores. E Abraão, então, obedeceu. Tem filho que questiona, mas por que eu tenho que fazer isso? A mãe dá uma ordem e ele retruca. Mas por que eu? Por que não o meu irmão? Por que agora? Por que eu não posso namorar o fulano? Por que eu não posso fazer isso amanhã? Por que tem que ser hoje? Obedeça, ué. Aquele que obedece a pai e mãe que vê, terá facilidade em obedecer a Deus que não vê. Então, mães, pais, ajude o seu filho a obedecer. Ajude. Você tem alguns argumentos fortes, por sinal, para fazer o filho obedecer. Tem momentos que uma conversa resolve, tem momentos que a conversa não resolve. Faça ele obedecer, vendo, porque ele terá facilidade em obedecer a Deus que não vê. Abraão recebe uma ordem e obedece. Era aquele tipo de gente que só precisava ouvir Deus para obedecer. Pastor João Batista Cavalcante conta a história de um pastor amigo nosso que, na idade de aposentar, querendo aposentar, sonhando e orando pela aposentadoria, ele recebeu um convite para ficar mais um ano no seminário. Pastor Henry Bacon, esposo da dona Beth Bacon. E ele foi, pastor João Batista foi conversar com a dona Beth. Aí, para incentivá-los a ficar, né? Aí a dona Beth falou para o pastor João, ore para que Deus fale com ele. Porque se Deus falar com ele, ele fica. Eu nunca esqueci essa experiência do pastor Bacon. Eu tenho orado para que Deus fale. Porque se ele falar, eu obedeço. Mesmo não entendendo, mesmo não gostando, porque eu compreendo que obedecer é melhor do que sacrificar. E assim foi Abraão. E o Senhor fez uma promessa para ele. Eu te abençoarei, seja você uma bênção. Deus é bom em recompensar. Eu quero te convidar a obedecer, mesmo que você não goste. Esta é a razão dessa genealogia que Arã nasceu e morreu. Tera começou, mas não completou. Mas Abraão levou a cabo toda a ordem que recebeu do Senhor.
ele não entendia para onde. Ele não tinha tanto conhecimento de Deus como tinha depois, ou teve depois. Mas ele obedeceu. O que é que você precisa para mudar? O que é que você precisa? Entender a palavra de Deus? Ore por isso. Clame a Deus por isso. Fala claro ao meu coração e eu vou te obedecer. Não seja como Arã, que nunca muda. Mesmo sabendo que precisa mudar, mas ele não muda. Não seja como Tera ou Terá, que começa uma mudança, mas que fica no fim, fica no meio, que não completa, que não chega ao fim. Seja como Abraão. Sai da tua terra. Essa foi a palavra de Deus a Abraão e ele saiu. Mude. Mude para que você não precise se mudar. Se você mudar a si mesmo, algumas mudanças não serão necessárias. Quero orar por você. Senhor, estamos diante de uma situação nova, um novo normal, e que somos ordenados a nos reinventar, a ser melhor, a perceber que esse tempo é um tempo de automudança. Eu quero pedir por mim e pelos meus irmãos aqui. Nos ajude a sermos melhores, nos ajude a ser mais fiéis, mais leais, mais comprometidos com o Senhor, mais envolvidos com a tua obra, mais interessados no teu povo, no bem-estar da tua gente. Ajude-nos, ó Deus, porque não é natural isso em nós. Precisamos da ação do teu Espírito para sermos melhor. Quero clamar pelas famílias, ó Deus, que estão em casa há mais tempo, que estão desfrutando da companhia do outro com mais intensidade. Que haja entre eles um desejo de ser melhor para o outro. Que a palavra do Senhor tenha poder de mudança em cada um de nós. Ajude os filhos a serem mais obedientes aos seus pais, mesmo que não gostem da ordem recebida, mesmo que não apreciem a missão a ser cumprida, que eles sejam mais obedientes e que o Senhor entre com paz, com alegria e disposição em cada um de nós. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração agora. Amém. Amém. Vamos mudar para não ser preciso se mudar. Vamos entender qual que é a ordem de Deus. Mesmo que a gente não goste, ou mesmo que isso mexa com algumas coisas nossas. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Ele vai fazer isso, ele vai mostrar, no tempo certo. Aproveite esse confinamento para ser uma pessoa melhor. Para Deus, para a sua família, para os seus parentes, para a igreja de Jesus. Deus lhe abençoe. Quero convidar o pastor Vinícius que ore ao Senhor e após a sua oração, vamos impetrar a bênção apostólica. Aleluia. Nova criatura, Senhor. E as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, Deus. Essa foi a maior mudança que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. E é por causa desta grande mudança que nós podemos mudar, Deus. Por isso, continua trabalhando e mudando a nossa vida e nos ajudando, Deus, a mudar e nos tornarmos cada vez mais como o nosso Senhor Jesus. Muito obrigado por esse tempo com os irmãos e peço que o Senhor abençoe cada família, cada irmão, suprindo em Cristo as necessidades, Deus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Senhor Jesus te abençoe e te fortaleça e que
esse desejo de mudança aconteça a partir de você. E que os outros, percebendo a sua mudança, sejam estimulados também a mudarem, para que não aconteça mudanças mais drásticas. Deus abençoe a tua casa, entre com provisão na tua mesa. Deus abençoe com paz os teus relacionamentos, que Ele fortaleça toda a sua casa e a sua fé. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor, hoje e até a volta de Cristo Jesus. Amém. Nosso Deus, teu santo nome.